vez ao nosso programa de YouTube Palavra e Família. Eu sou a Carol. Ali é o Ricardo e eu sou o Davi, porque ele queria falar antes de mim, mas é o nosso convidado mais uma vez. E nós queremos tratar mais uma vez do início da vida A2. O primeiro ano de casamento, os primeiros anos e até mesmo a preparação para esse tempo tão fundamental dentro do casamento. Pela graça de Deus, eu e o pastor Ricardo recebemos um desafio para escrevermos um livro com o título Casei-me e Agora. E já tratamos um pouco disso no nosso último programa. Inclusive, nós temos um esboço. Vocês serão os primeiros a saber um pouco mais sobre esse livro. Ricardo, fale rapidamente de si mesmo e vamos falar um pouco sobre o que nós vamos tratar nesse livro. Ok, eu sou o Ricardo, um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Atibaia, casado com a Camila, 16 anos, pai da Laila, Isabela e Gustavo. E já passou pelo primeiro ano de casamento. Faz 16 vezes. E pastor Ricardo tem trabalhado muito com jovens casais nesta área e fruto dessa experiência e nossa experiência de quase 41 anos de casamento, queremos trabalhar nesse livro algumas dicas que já dão um vislumbre do que vamos tratar nesse programa. Por exemplo, vamos começar falando sobre uma família perfeita, interrogação, graça ou desgraça no lar. Outros capítulos? Acabou a lua de mel, o primeiro ano de casamento. Aprendendo a perdoar, porque pecar é humano. Dando e recebendo críticas. Trabalhando as diferenças. Se dois sempre concordam, um deles é desnecessário. Tornando-se um espiritualmente. A questão da vida devocional, né? Afinal, quem é que manda, tornando-se um nos papéis do lar? Tornando-se um na comunicação do casal. Tornando-se um nas discussões, porque exige dois para brigar. Tornando-se um no sexo. Eu acho que é suficiente, vamos deixar com o sexo mesmo, assim. Então, Ricardo, quais seriam alguns dos desafios maiores, especialmente no primeiro ano de casamento? Pensando em termos de adaptação, né, você imagina, são pessoas diferentes, têm jeitos diferentes, a gente acaba até aprendendo um pouco um sobre o outro no período de namoro, de noivado, mas quando começa a viver junto, você vai lidar realmente com essas diferenças do dia a dia, né? Então, coisas simples como a hora de dormir, um prefere dormir cedo, outro prefere dormir tarde, na hora de acordar e como acorda, café da manhã, que tipo que come, que não come. Então, essa adaptação de jeitos diferentes. O fim do namoro e da lua de mel, quando se torna uma rotina, convívio, poxa, ele era tão romântico antes ela me respeitava mais e as coisas começam a mudar, a forma como um trata o outro. Mudar a forma de viver e de pensar, de solteiro para casado. Agora eu não penso somente em mim mesmo, mas eu tenho que pensar no outro também. Então, por exemplo, assumir um compromisso sem falar com o outro, né? Às vezes vai levar 16 anos para a gente aprender isso também. Até questão de ritmo de trabalho, né? A gente trabalha bastante quando é solteiro, aceita horas extras. E agora eu preciso estabelecer alguns limites, porque eu preciso investir na minha família, preciso ter tempo com a minha esposa. Ministérios, às vezes os dois têm dons diferentes, servem em áreas diferentes. Poxa, a gente precisa se adaptar para servir juntos, em ministério juntos, né? Lidar com a família, né? Então aquela adaptação de como eu me relaciono com os meus pais, eu preciso deixar pai e mãe, o que isso significa na prática, como me relacionar com o meu sogro, devo tratar o meu sogro, minha sogra como eu trato os meus pais. E aí aquela questão, puxa, Natal, Ano Novo, vai passar com quem? E a divisão entre famílias, né, de tempo de família. Adaptação sexual. Existe uma expectativa, né, e existe uma realidade dentro do casamento, e é uma adaptação para os dois, porque se o sexo é intimidade se conquista com o tempo. Então é um desafio e gera muito conflito na área sexual por causa disso. Então é um desafio para o primeiro ano. Questão de finanças, né? Saber agora administrar e pensar finanças, não somente para mim mesmo, mas pensar em dois também. E a responsabilidade do homem, né? Porque agora não é só o meu sustento, mas eu estou sustentando a filha do meu sogro, né? Então isso é...
a dificuldade de investimento na vida espiritual um do outro. Então, eu tenho meu ritmo espiritual, meu tempo de devocional, mas agora eu preciso investir na minha esposa, a esposa precisa investir no marido. Às vezes essa adaptação, e às vezes a rotina, a nova rotina acaba deixando isso de lado. E até o estresse da pressão de ser um casal perfeito, principalmente para casais cristãos. Então eu ouço lá o Davi Murk ensinando sobre como é o casamento, e aí eu entro na expectativa de que eu vou ser aquele casal, eu vou ser aquele marido perfeito, aquela esposa perfeita, e aí os primeiros dias de casamento vão mostrar que nós não somos assim, né? Nós até escrevemos um folheto evangelístico que usávamos em nossas viagens de Kombi em todo o Brasil, até fora do Brasil, com nossos 6 filhos, e o título era Uma Família Perfeita? Com interrogação. E a resposta é não. Como o autor Dave Harvey diz em seu livro, que o título já diz tudo, quando pecadores dizem sim. E o fato é que o casamento une 2 pecadores e são questões que todos nós temos que aprender a lidar. Mas, sinceramente, essa enxurrada de assuntos do primeiro ano de casamento, a minha resposta é quase como os discípulos diante de Jesus. Então, é melhor o homem não casar. Você tem como cristalizar todas essas áreas? Será que tem alguma raiz bíblica que subsidia, que ajuda, que tem impacto e influência em todas essas ramificações no primeiro ano e nos outros anos de casamento? Sim. Como você mesmo me ensinou, se você quer descobrir o quanto você é egoísta, case. Então, a questão é o egoísmo. As adaptações é porque são 2 egoístas, ou 2 pessoas que pensam em si mesmas, elas vão conviver juntas. Então, se eu estou consciente disso, eu vou aprender a lidar, a não pensar mais em mim, não pensar em mim primeiro, mas pensar no outro. E eu acho que, de forma prática, isso funciona na comunicação. Então, ser muito claro, muito comunicativo sobre as suas expectativas, né, sobre aquilo que está no seu coração, e os 2 aprenderem a conversar e a resolver o conflito de interesse. Então, eu diria que a comunicação seria a raiz para todas essas adaptações e todos esses problemas que vão acontecer. Estou vendo dificuldade em finanças. Tá, vamos sentar, vamos conversar sobre finanças. Quais são os princípios bíblicos de finanças? Vamos procurar conselheiros nessa área. Vamos conversar sobre as nossas conclusões, vamos conversar sobre qual é o nosso plano. E aí você faz em todas essas áreas, sobre família, sobre sexo. Então, a comunicação resolveria todos esses problemas. Qual seria um texto bíblico para você que caracteriza, resume o que deve ser o foco de cada cônjuge nesse primeiro ano e durante o resto do casamento? Seria Filipenses 2, né, onde Paulo fala isso. Nós temos o mesmo alvo, nós temos a mesma motivação. Nosso foco é a glória de Deus. Então, se o nosso alvo é o mesmo, então vamos trabalhar junto, vamos ter a mesma forma de pensar. Não vamos pensar somente em nós mesmos, os nossos interesses, mas vamos ser humildes, vamos considerar o outro superior. E o resumo é a atitude de Cristo, é o amor sacrificial. Então é o marido se sacrificando pela esposa para que ela se aproxime de Deus, para que ela seja cada vez mais parecida com Deus. E a esposa a mesma coisa, amando sacrificialmente o marido, para que o marido se aproxime mais de Deus, seja cada vez mais como Deus. Então, essa atitude de humildade, essa imitação de Cristo, resolve todos os problemas. O cristocentrismo no lar leva ao outrocentrismo. Eu me caso não para alguém me fazer feliz ou ser servido, mas como Jesus, eu me caso para fazer outra pessoa feliz e para eu servir aquela outra pessoa. Essa é uma mudança tremenda de paradigma na maneira como a maioria entra no casamento. Então, para resumir, para fechar, quais seriam algumas orientações bem práticas que você daria para um casal recém-casado? Legal. Primeiro, sejam intencionais no primeiro ano. Nós precisamos, nesse primeiro ano, desenvolver alicerces que vão
ajudar o restante da vida de casados. Então estudem o que a Bíblia fala sobre cada uma dessas áreas de adaptação. Né? Compre o livro quando ele sair, né? Isso vai ajudar a pensar biblicamente sobre isso. Mas algo que eu sempre falo para os casais, tem um casal de conselheiros que seja maduro na fé e que tenha essa liberdade para conversar, para prestar contas, participar ativamente do ministério de casais da igreja. Isso é muito importante, porque o que vocês passam, outros casais estão passando. A gente não se envolve porque acha que o nosso problema é só nosso. E quando a gente vai para um encontro de casais, a gente vê que é a luta de todo mundo. Isso nos encoraja a encarar essas lutas, né? E aí, então, pegar tudo isso que a gente está aprendendo no estudo, nos conselhos, no Ministério de Casais, e aí conversar. Então, vamos lá, como vão ser os nossos próximos passos? Isso é muito importante no primeiro ano de casamento, ou no começo do casamento, porque no começo do casamento a gente estabelece hábitos para toda a vida, né? Então, por isso é importante ser intencional no começo, isso vai ajudar a ser mais natural no restante da vida. Isso se remete para o título desse programa mesmo, 1 ano para transformar o resto do seu casamento e da sua vida para a glória de Deus. Muito obrigado por ter assistido mais um programa do canal YouTube Palavra e Família. Talvez esse programa você possa indicar para alguns casais, jovens, namorados, noivos, recém-casados, para ajudá-los de forma prática dentro desse período tão importante em que tantos casamentos estão sendo atacados, assolados e até mesmo destruídos. Que Deus os abençoe.